Queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre o Brasil e a Antártida. Eu vou aprofundar mais o assunto e vamos falar um pouco sobre a reinauguração da nova base científica no Brasil e na Antártida, que ocorreu em janeiro deste ano. Primeiramente eu vou falar sobre o Tratado da Antártida, tá? Então o Tratado da Antártida é um documento que foi assinado em 1º de dezembro de 1959 pelos países que reclamavam a posse de partes do continente da Antártida, mas eles se comprometeram a suspender as suas pretensões por um período indefinido, né, de destruir o continente, de explorar o continente, permitindo simplesmente a pesquisa. Tá? Então, esses países eles abriam mão de explorar um continente, né, que tem muitos recursos, para simplesmente fazer pesquisas. Tá? Então, o Tratado da Antártida definiu que esses países poderiam estudar, mas não explorar o continente. Tá? Num futuro, quando fosse feita a partilha do continente, esses países que estariam no Tratado da Antártida teriam direito a essa partilha para exploração. Tá? Mas o Tratado da Antártida ele definiu, né, que o continente não seria explorado, e sim preservado. Tá? A intenção era somente para estudos. Hoje a Antártida conta com 70 estações de pesquisa que são operadas por 29 países, entre eles o Brasil. Para fazer estudos na Antártida, é necessário não só respeitar o Tratado da Antártida, como também o Protocolo de Madrid. Eu coloquei aqui algumas exigências desse protocolo. Por exemplo, ficam proibidas medidas de natureza militar, como o estabelecimento de bases e fortificações militares. Fica mantida a liberdade de pesquisa científica e de colaboração na Antártida. Ficam proibidas as explosões nucleares, o lançamento de lixo radioativo. Cada parte pode designar observadores nacionais devidamente habilitados para visitar as estações, instalações e equipamentos, navios e aeronaves, em pontos de embarque ou desembarque na Antártida, em qualquer tempo, a qualquer e todas as áreas da Antártida. O Brasil ele criou uma base científica nessa região aqui, nós vamos falar daqui a pouco mais sobre isso. Então, primeiramente, em maio de 75, o Brasil assinou o Tratado da Antártida, passando a integrá-lo como membro aderente. Ou seja, o Brasil participava do tratado, mas ele não tinha direito de voto, ele só participava das reuniões. E aí, em 1982, foi criado o PROANTAR, que é o Programa Antártico Brasileiro, dando início a uma das exigências para a participação do país como parte consultiva do Tratado da Antártida, ou seja, a partir do momento que ele criou o Programa Antártico Brasileiro, criou uma base científica, ele pôde participar das decisões, ele passou a ter direito de voto. O programa existe desde 1982, mas a estação só foi inaugurada em 1984 e seguiu em operação até 2012, quando houve um incêndio dessa estação. E aí, a partir do momento que o Brasil criou o Programa PROANTAR, né, isso elevou o Brasil à categoria de membro consultivo, com direito de voz e veto dentro de um grupo seleto de países que decidem sobre as atividades e o futuro da Antártida. Então, o Brasil, né, a partir do momento que ele criou essa base científica, ele passou a decidir os rumos desse continente gelado. A decisão do governo brasileiro de se engajar em atividades exploratórias e científicas naquela região representa um ponderável desafio para a Marinha do Brasil e para algumas instituições, universidades públicas e privadas que se associaram para a execução dessa tarefa gloriosa. Né? Então, assim, quem são as pessoas que vão para a Antártida para estudar, né? Ou para trabalhar naquela região? Então, são militares, né? Muitas vezes são médicos que vão também, dentistas, tem até um centro odontológico ali, biólogos, estudantes das mais diversas áreas que podem estudar o continente, né? Climatologia, oceanografia, tá? Então essas pessoas vão para lá e essas pessoas são de universidades públicas, privadas, de várias instituições, juntamente com a Marinha Brasileira. E essa população que fica ali não é uma população fixa, né? Eles vão, ficam um tempo, depois eles trocam cientistas, porque não deve ser uma tarefa fácil ficar tanto tempo nessa região, que é inóspita, os ventos são muito fortes. E a antiga estação brasileira, Comandante Ferraz, sofreu um incêndio em 2012. E esse incêndio, ele matou 2 militares e deixou 70% do local destruído. A reconstrução, ela teria que ser feita em 2 anos, porém ela só foi finalizada em janeiro desse ano, só foi reinaugurada esse ano. A base fica na Ilha do Rei Jorge, no mesmo lugar. Essa reinauguração dessa nova base científica ela foi feita no mesmo antigo lugar, no mesmo lugar que tinha sido feita a primeira. Uma pontinha da Antártica próxima ao sul do Chile, tanto que muitos navios que vão para a Antártida saem de Punta Arena, que é no extremo sul do Chile, né, ou saem de avião dessa região e vão para lá.
A inauguração estava prevista para o dia 14 de janeiro, só que as condições meteorológicas impediram o pouso do vice-presidente Hamilton Mourão e do ministro Marcos Pontes e de outros convidados que estavam, né, previstos para chegar naquela ocasião. Só que aí, que, como eu disse, né, as previsões meteorológicas não permitiram o pouso do avião, porque assim, ali as condições de visibilidade têm que estar muito, muito boas, né, na hora que o avião chega, porque a hora que o avião vai chegar, o lugar de pouso dele é um local que tem 2 montanhas de gelo, então tem que ter uma boa visibilidade, que senão é perigoso acontecer algum acidente. Então, eles remarcaram para o dia seguinte, era para o dia 14 de janeiro, passou para o dia 15. Aqui está mostrando, então, o dia da reinauguração. Então, uma base super moderna, né? Gastou-se muito dinheiro. A montagem dela foi feita, uma pré-montagem, na verdade, na China. Foram 3 partes, né? Uma parte foi feita na China, depois eles foram montando lá como se fosse um Lego. Aqui é o pronunciamento do Hamilton Mourão, acompanhado de outras autoridades e membros da comunidade científica brasileira, né? Então ele falou o seguinte: as novas instalações representam um avanço da presença do Brasil neste continente e um avanço qualitativo expressivo no compromisso do governo federal com o desenvolvimento das atividades científicas ligadas às questões climáticas e ambientais. Aí está mostrando a base científica, né? Ela foi inaugurada então no dia 15 de janeiro e representa um passo importante para a ciência brasileira. Ela é uma das estações mais modernas da Antártida, né? São 29 países que têm estações lá e a do Brasil é uma das mais modernas. A do Brasil conta então com 17 laboratórios de estudos de várias áreas, como medicina, química, microbiologia, oceanografia, meteorologia. O complexo recebeu um investimento de 99,6 milhões de dólares, ou seja, cerca de aproximadamente R$500 milhão. Aqui está mostrando um dos laboratórios, né, dos 17 existentes. Aqui é a vista interna da estação, né, um local de dormitório dos cientistas e militares. Há 32 quartos, uma biblioteca e uma academia. E também um auditório. Nas partes mais baixas desse bloco estão os depósitos de mantimento e reservatórios de água. Aqui está mostrando esse depósito de mantimentos. Aqui um local de reuniões, né? E o interessante é que a engenharia foi toda feita para permitir que os ventos não estragassem, né? Não destruíssem essa nova instalação. Então os ventos eles passam, tanto que uma está mais elevada do que a outra justamente por isso, porque os ventos, as rajadas de vento chegam a 200 km por hora. Então para não acumular gelo e para não estragar, né, não danificar essas instalações, ela foi feita desse jeito, propositalmente, né? Foi toda uma obra de engenharia. Na estação, há tratamento de água, esgoto, casa de máquina, gerador e sistema de aquecimento e um incinerador de lixo também. O projeto de engenharia da Estação Comandante Ferraz foi desenvolvido para reduzir ao máximo os impactos ambientais. 30% da energia consumida no centro de pesquisa vem de fontes renováveis, produzida por placas solares e por uma mini usina eólica que foi instalada no local. Outro detalhe é que o calor emitido pelos geradores de energia, em vez de ser lançado para o ar, é canalizado para aquecer a usina. Então, eles reutilizam isso, é muito interessante, né? Aqui está mostrando uma academia, né, para as pessoas que ficam ali. Muito interessante, você vê muito bem equipado, né? Aqui os quartos, os dormitórios, né? No total, a nova base tem 4.500 metros quadrados e capacidade para 65 pessoas. A estrutura é dividida em 3 blocos, que incluem desde o alojamento e lazer dos pesquisadores até garagem e máquina que mantém o local aquecido. A maior parte da pesquisa acontece no bloco oeste, que abriga a maioria dos laboratórios. Então é bem dividido ali, né? Tem o refeitório, tem os dormitórios, tem os laboratórios, tem o auditório, tem um local onde eles podem ficar juntos ali, né? Assim, para as atividades de lazer. Aí vem a pergunta agora, mas afinal, por que é importante fazer pesquisa em um local tão remoto e diferente do Brasil? Por quê? A Antártida é interessante por suas condições climáticas bem particulares e extremas. Ela é o melhor lugar para se estudar o impacto das mudanças climáticas para o planeta. Então, nesses imensos blocos de gelo, esses imensos blocos de gelo, eles guardam um histórico de como era a atmosfera há milhares de anos. E eles podem comparar com os dias de hoje e perceber se o homem realmente tem contribuído para a questão do aquecimento global. Também, as massas de ar que atingem aqui, né,
América do Sul, muitas delas, massas de ar frio que vem dessa região. Já ouviram falar assim, então agora nós vamos ser atingidos por uma massa de ar fria que vem do sul, né, direção do sul. Essas massas de ar, elas são formadas na Antártida, né? E aí, quando elas chegam aqui, elas são massas de ar fria que fazem com que haja uma queda de temperatura, tá? Então, esses estudos meteorológicos também são feitos na Antártida. Então, por estar próxima ao continente sul-americano, a Antártida influencia diretamente o clima brasileiro. A maior parte das frentes frias que chegam no Brasil vem de lá. A Antártida tem um papel importante também no balanço de energia do planeta, que ela controla a circulação atmosférica nas regiões de latitudes altas e médias do hemisfério sul. E é interessante porque os estudos não se limitam à área climática. Diversos pesquisadores vão lá para estudar a flora e a fauna, né, que são característicos da Antártida. Existem alguns tipos de plantas que só tem ali. Os organismos descobertos lá podem ajudar no desenvolvimento de vacinas e outros medicamentos. Um exemplo são os penicílios, fungos produtores de penicilina, né, que a Antártida está recheada deles. E com o crescimento das superbactérias, essas pesquisas são essenciais para a criação de novos antibióticos. Tá? Então é interessante, até mesmo para a criação de remédios para doenças que são tidas hoje como incuráveis, pode ser que eles encontrem ali, né? E além disso, eles estudam como que as plantas conseguem sobreviver em um ambiente tão frio, né? Então pode ser que eles consigam descobrir a substância que faz com que elas sobrevivam nessas áreas e levem essa substância para locais, né, onde eles possam desenvolver agricultura, numa área muito seca, ou numa área muito fria, né, de qualquer lugar do planeta. Então, a maior parte das pesquisas é feita no verão, quando as temperaturas são mais amenas, porque o verão antártico ele vai de outubro a março, é o período em que há maior movimentação de pesquisadores no local. Isso facilita o estudo da diversidade e da vegetação local, né? E assim, gente, mesmo antes da reconstrução da base, de 2012, que houve um incêndio até a reinauguração, os estudos continuaram. Então, o Brasil manteve uma base provisória em funcionamento enquanto a obra não estava finalizada. Então, o Brasil nunca parou com os estudos, né? A base científica nunca ficou parada. Então é isso, tá? Hoje eu trabalhei com vocês a questão do projeto, né, brasileiro na Antártida. Eu coloquei aqui para vocês alguns links para estudo depois, para vocês assistirem, é bem interessante. E até a próxima. Um beijo para vocês.